Que isso quer dizer, cara? Que existe uma infraestrutura surgindo agora que muda completamente a forma como as empresas deveriam operar e muda completamente a janela de oportunidade, inclusive do ponto de vista de produtividade. Em outro momento a gente pode entrar nisso no Brasil. O teu negócio você tem hoje o que eu acredito ser o maior ativo dessa era que a gente vai viver agora nessa próxima década de AI, que é um canal de distribuição massivo, tá? Porque se fazer bons produtos virou commodity, a mesma condição que alguém em Quixeramobim tem de fazer um bom produto, eu tenho aqui também, e o cara no Vale do Silício tem também. Essa cadeira você faz a do Flow lá na China. Não, acho que o ponto é o seguinte, produto é commodity, tá? Então, o que é o diferencial hoje? Marca e canal. A gente fala isso há uns 2 anos já. Tá? Isso aqui hoje... Mais, né? Sei lá. Por aí. Nossa segunda aula. Quando a gente atualizou a aula da nossa história. Tem muito tempo. Marca canal. Só que hoje meio que virou moda, todo cara pica do mundo tá falando isso, mas a gente já tinha percebido isso há muito tempo, foi por isso que inclusive a gente fez o G4 do jeito que é o G4, né? A gente fez lá como uma empresa de educação, e fez um grande canal, e deu atenção pra social enquanto ninguém dava atenção pra social. Foi super criticado por isso. Cancelamento. Não, mas isso não é intencional não, tá, cara? Isso aí é eu falando as coisas que eu penso e acredito mesmo. É que o mundo não tá preparado pra isso. O cara deve ficar muito puto, não fica não? Fica nada. Eu dou risada. A hora que acontece, cara, a gente foca em ganhar dinheiro. Eu lembro quando ele fez um cancelamento, eu tava de férias, alguma das poucas férias que eu tive com a minha família, tava de férias lá. Daí ele me ligou aqui todo cheio de dedos. Pô, você viu o que tá acontecendo? Deus, você tá bem? Eu tô bem, eu tô aqui preocupado se eu vou tomar um vinho ou uma cerveja. Mas enfim, que bom, dá uma depois a gente pode entrar nesse tema. Só pra eu fechar aqui e não virar papo de TDAH maconheiro. Então é o seguinte... Na hora tem os dois por aí, infinito. Agora, o ponto aqui é o seguinte. O teu negócio, irmão, sem brincadeira, eu te falei isso já no privado. Eu acho que você tem condição de criar um dos negócios mais relevantes do Brasil se você aprender a operar o teu canal de distribuição como um ativo do teu negócio e parar de monetizar a sua audiência. Porque isso, cara, é a mesma transição que os influencers passaram de 2018, 2019 pra cá, muito puxados, inclusive, pelas Kardashians, que foram geniais em usar a audiência dela pra construir uma marca de beleza e vender por $1 bilhão. Depois, pô, nego viu e falou, opa, dá pra fazer esse negócio? Eu acho que os podcasts vão ter que fazer essa transição se eles quiserem ganhar dinheiro de verdade. Que a real digamos que você vire, sei lá, um fundo de venture capital, tá? E a gente facilmente pode levantar um FDIC aqui e fazer um fundo de venture capital do Flow, que a gente fala, cara, se você tem um negócio que é legal e seu desafio é distribuição, eu sou um investidor para você, eu vou fazer Media for Equity e eu faço um cheque também para te ajudar naquilo que você precisa ali para azeitar o produto for bom o suficiente. O founder, quando ele levanta a sua primeira rodada de capital, cara, basicamente, antigamente, antes da AI, né, ele levantava para ter um bom produto. Aí depois, a segunda rodada de capital, ele levantava para escalar aqueles canais que ele aprendeu. Então ele aprendeu o LTV do canal, aprendeu o CAC do canal, aí falou, vou levantar uma grana para escalar. Geralmente era meio que isso, Series A e Series B. Hoje, o dinheiro para fazer um produto eu não preciso. Porque o custo de fazer um bom produto caiu para perto de nada. É o custo de token. Aí, produto software. Que exato. O custo de escalar esse negócio, isso sim subiu exponencialmente, porque ficou cada vez mais caro você anunciar em Instagram, anunciar no Google, né? Então, desafio hoje do founder, e as rodadas desses founders vai acontecer para que eu possa ter condições de comprar um lugar em um canal de distribuição para poder escalar, que é o que seus anunciantes fazem aqui. Cara, se você conseguir pegar share de negócios como um primeiro investidor ali e ter, cara, um tequinho de uma porrada de negócios, a chance disso aqui não retornar dezenas de milhões, quiçá centenas de milhões de reais nos próximos 5 a 10 anos é muito baixa, mano. Entendeu? Que não é muito diferente do que a Globo fez com o Calhau. Perfeito. Exato. Perfeito. O Globo Ventures era isso, era o dinheiro mais a mídia que era o Calhau, que hoje vale muito mais que a Globo. Só que agora o momento tá mais importante ainda do que era há 10 anos atrás, quando a Globo começou a fazer isso, 10, 15, sei lá. Você tem que fazer, você não tem escolha. Você deveria ter um cara aqui que ia falar assim, tá, eu vou ser o sócio desse Flow Ventures, eu vou levantar um FDIC
Eu vou usar esse FDIC como feeder desse fundo de venture capital que a gente tem aqui, e a gente vai ver negócios que estão surgindo aí, que o desafio é distribuição. Eu vou, botar um pingo ali, pegar um desconto agressivo por ser um media for equity ali também, e, cara, eu vou fazer um portfólio. Isso, Igor, é uma mudança completa de visão de negócios como o Flow, que não interfere na sua vocação. Você tem que continuar, inclusive, fazer cada vez melhor o que você está fazendo para que o seu canal seja cada vez mais relevante e maior, mas que você tem um mecanismo de construção de equity aqui, que potencialmente é uma construção de riqueza, que, cara, você está deixando passar, você está gastando tua energia vendendo hora, que é basicamente vendendo, monetizando a tua audiência através de anúncios, entendeu? Você não constrói patrimônio com isso. Caraca, me deu um esporro, Nardon. Não é esporro não, pô. Tô te falando uma Não, boa ele provocação. te brincando, ele te mostrou uma avenida. Total. É. E eu, como a minha parada é criar conteúdo, cara, o que eu tô pensando é no que o Nardon tava falando antes, que era... Eu sei quais são os principais eventos desse ano que eu preciso estar preparado pra eles, né? Inclusive, você citou todos eles. Que é a Copa, que é a eleição, que é a GTA. Eu sei quais são os lugares que eu tenho que estar. Tem uma equipe comercial que presta atenção em Dia das Mães, sei lá, Dia dos Pais, isso aqui. Mas o que você tá falando é muito interessante, porque eu vou... Porra, não Você vou... sente que hoje Eu não vou falar essa porra que vai parecer que eu tô pelando o saco, entendeu? Mas o que eu ia dizer eu precisava encontrar justamente um cara que acredite nisso que você falou, tá entendendo? Porque seja um sócio. Que acredite nisso que você falou e que saiba fazer isso. Por quê? Porque o meu foco é fazer isso aqui que eu tô fazendo da melhor maneira Ô, possível. filho, deixa eu te falar uma parada. Você balança a árvore e cai 10 que você vai fazer isso que eu te falei aqui. Na Faria Lima ali. Tem que ser o cara certo também, porque eu sou chato pra caralho. É claro, tem que ser o cara certo, mas assim, não tem nenhuma dificuldade em um cara estruturar um FDIC e fazer esse FDIC ser feeder de um fundo de venture capital, e aí você vai pegar um moleque jovem com fome, meu irmão, que tá precisando construir, que tem seus early 30s, e vai falar, meu irmão, sai desse fundo que você tá trabalhando aqui, vem ser sócio, vamos fazer essa porra aqui no Flow e use o Flow como um ativo de negociação para que a gente consiga ter um alfa maior em cima do nosso portfólio, que toda discussão de um fundo é qual é o alfa que eu vou conseguir extrair em cima desses investimentos. Ou seja, é uma questão de preço, certo? Se eu consigo fazer uma negociação melhor de preço, logo eu vou entregar um ROIC maior para os meus LPs, meus investidores. Logo eu vou conseguir captar o fundo 2. Como é que fundo ganha dinheiro? 2,20. Mas aí vamos... 2% de taxa de administração, 20% de retorno. Então, se eu tenho um retorno maior, logo eu faço uma porrada maior no meu retorno. Se eu consigo captar mais, logo eu tenho um dinheiro de administração maior. Tudo se conecta, velho. Eu diria pra você, assim, que é mole agora fazer esse negócio. Como é que o difícil é conseguir saída no Brasil, e essa é uma grande discussão que eu, que foi um insight que eu tive... Desculpa te interromper, Alfredo. Foi um insight que eu tive lá nos Estados Unidos, pensando nisso, conversando com 2 dos maiores banqueiros do Brasil. Eu falei, cara, o Brasil tem um problema estrutural que eu acho que a gente deveria, via legislação, tentar resolver esse problema. Porque isso é bom pro Brasil. O que acontece? Por que não chove mais dinheiro de investimento de venture capital aqui pro Brasil? Não é só porque o juros está 15, não. Isso também é um problema. Porque eu chutaria isso. Pra que o cara vai investir em venture capital se ele tem renda fixa pagando 15, né? Mas não é só isso, não. Você tem um problema ainda mais grave no Brasil. O Brasil é um país com excelentes empreendedores. Tanto que, cara, tem vários unicórnios que saíram daqui. Olha o Nubank, a empresa mais valiosa do Brasil. Entendeu? Essa empresa não existia 15 anos atrás, né? Acho que não, né? Não, nasceu em 2012 ou 13. Exato. Então, assim, cara, é inacreditável o quanto o brasileiro é um bom empreendedor. Ele tem uma dificuldade de conseguir investimentos e, obviamente, é uma brincadeira que eu sempre faço, eu já me contetei que eu nasci no CEP errado. Se eu tivesse a empresa que eu tenho, com a receita que eu tenho, com a geração de caixa que eu tenho, essa empresa valeria dezenas de bilhões se eu tivesse nascido nos Estados Unidos. O fato de eu nascer no Brasil faz eu valer alguns bilhões, né? Então, nascemos no CEP errado. Mas por que isso acontece? Porque, cara, nos Estados Unidos tem liquidez. O que quer dizer? Quando o cara investe na tua empresa, ele precisa fazer pelo menos 30% ao ano de retorno e ele precisa ter uma saída de 5 a 7 anos. Tá? Pelo menos isso. Qual foi o último IPO que aconteceu no Brasil? Bom, aconteceu há 2 semanas atrás o Compass ali, mas fora o Compass, que foi um respirinho que a gente deu ali, qual foi o último IPO que tinha acontecido? Sei lá, não tem IPO no Brasil há 5 anos. Então assim, não tem liquidez no Brasil. Cara, como é um país que não tem liquidez, os fundos não se interessam em investir aqui. E eu tive até esse insight, eu falei, cara, a gente deveria, via regulação inclusive, facilitar liquidez em investimentos de capital de risco no Brasil, porque a única coisa que constrói riqueza é a formação de empresas.
Estado não gera riqueza, só consome, né? Estado é um sanguessuga. Quem gera riqueza são as empresas. Se eu consigo criar um sandbox regulatório, né, um conjunto de leis que consiga, de uma certa forma, facilitar a liquidação de investimentos de capital de risco no Brasil, ou dar algum tipo de benefício tributário para liquidação de investimento de capital de risco no Brasil, eu compenso o problema estrutural que eu tenho de país que causa a Selic a ficar tão